Olá, me chamo Jaqueline, tenho 35 anos e moro em Maranguape, que fica no Ceará. Estou aqui para contar as muitas histórias do meu pai, que na sua vida já viu quase de tudo. Porém, segundo ele mesmo, o que mais lhe deixou com medo foi um lobisomem que ele viu no acampamento enquanto estava trabalhando em outra cidade. Agora, para não ficar confuso e que ninguém perca nenhum detalhe dessas histórias, contarei esse relato, assim como ouvi do meu pai. Ele começa a sua história assim. Eu tinha 26 anos na época. Estava casado e tinha 2 filhos. A gente vivia para aquelas bandas do Juazeiro do Norte, lugar em que nasci. A vida na roça era muito difícil. Lembro que um filho meu até faleceu. Outros 2 tive que dar para uma irmã, porque não pude cuidar. Mas consegui criar e cuidar de vocês. Mas como disse, as coisas naquele tempo eram difíceis. Trabalhei como caseiro, servente, até de coveiro, que foi a primeira vez que vi coisas estranhas. O cemitério, que era o único da cidade, estava precisando de coveiro, mas era só para tirar as férias do outro que não estava exercendo a função. Como o pessoal achava feio e nenhum rapaz queria trabalhar no cemitério, a vaga estava livre. Eu, que estava precisando de trabalho, fui para trabalhar no cemitério e até hoje me perguntam se não tinha medo de visagem ou coisas que poderiam acontecer comigo. Medo eu não tinha, mas passei por cada coisa que é difícil acreditar. Uma vez, enquanto estava limpando algumas covas cheias de caixão velho, eu senti um forte aperto no pescoço, mas que logo parou, pois quando me virei para ver quem estava fazendo a brincadeira de mau gosto, eu não vi ninguém. E por mais outras 2 vezes passei por experiências parecidas. Outra vez eu estava deitado na rede escutando um velho rádio, quando ouvi um grito no meio do cemitério. Era alto e assustador, e foi só uma vez que aquilo aconteceu, mas foi o suficiente para me deixar todo arrepiado. Porém, o mais assustador foi o corpo seco, que até hoje não sei se foi impressão minha ou se aquilo de fato aconteceu. Um certo dia, o coveiro que trabalhava na parte da manhã disse que tinha um corpo desenterrado nos fundos do cemitério. Disse também que o homem, por ter tomado muito remédio em vida, quando faleceu, acabou ficando o corpo todo dissecado. Ele disse que dava para ver se eu quisesse, pois logo no outro dia a família ia dar um jeito naquele corpo. E eu, claro que fui ver o corpo seco, porém algo estranho aconteceu. Como tinha acabado de chegar para trabalhar, estava bem no final do dia. Era umas 6:30 para ser exato. Fui na direção em que o coveiro me indicou e logo encontrei um buraco aberto e bem ao lado estava o caixão. Agora o corpo não se encontrava no local. Olhei dos lados, dentro do caixão, e nada de achar o corpo. Foi quando ouvi, pelas minhas costas, alguém me chamar. Sabe quando dá aquele frio na espinha e você não consegue se mexer? Então foi isso que senti, e não me virei para olhar. Foi quando de novo escutei aquele chamado. Aí já percebi que era coisa do além. Com muito esforço, consegui me virar para trás. E ao lado da cova, a 8 metros de mim, vi a silhueta de uma pessoa parada e olhando na minha direção. Na mesma hora, dei meia volta e saí correndo dali. Lembro que naquela noite ouvi e vi outras vezes aquele corpo seco. Na manhã seguinte, quando o coveiro chegou para trabalhar, fui junto com ele até a cova desse homem. E estava lá, estirado e duro que nem uma pedra.
Seu estado era bem conservado. Parecia até que ele estava vivo. Quando falei para o coveiro do que vi durante a noite, ouvi uma história ainda mais estranha. Ele me contou que a filha do homem andava tendo pesadelos com o pai, que em sonho pedia para que seu corpo fosse queimado, para assim ele ter paz. Eu me benzi quando ouvi aquela história e fui para minha casa. Trabalhei naquele cemitério até completar meus 26 anos, que foi quando aquilo aconteceu. Apareceu alguns homens contratando gente para trabalhar, fazendo estradas, numa cidade vizinha nossa. E como eles não pagavam salário e era só o contrato, poucos queriam. Mas veja bem, o pagamento era uma saca de feijão, uma de arroz, uma de farinha e carne do sol. Com o salário que eu ganhava, não dava para comprar essas coisas. Por isso preferi ir trabalhar fazendo estrada. Passaria um longo período de tempo longe da família, mas pelo menos meus filhos teriam o que comer. Então eu peguei o ônibus dessa empresa e segui para onde ficaria trabalhando pelos próximos meses. Lá, como era no meio do nada, tinha algumas barracas improvisadas e lugares onde a gente ficava. Junto a mim, tinha outras pessoas que foram para lá fazer o mesmo que eu. Tudo foi tranquilo no começo. Conheci várias pessoas, algumas de outros estados e outros daqui do Ceará. Porém, tudo que é bom dura pouco. Comecei a notar coisas estranhas. Numa certa manhã, todos foram acordados com os gritos de socorro de uma mulher que pareciam que iam e voltavam do lugar em que a gente estava. Era uma assombração que sempre dava para se ouvir. Também ouvíamos assobios longos e agudos. Os homens me falaram que era o caipora, mas sempre achei que fosse algum engraçadinho que ia lá para o mato fazer coisa errada. Mas foi diferente com o lobisomem, que eu mesmo vi naquela noite. Por a gente estar no meio do nada e raramente ir à cidade para comprar comida, fazíamos ali mesmo a refeição, almoço, janta e café. Sendo que fazia esse trabalho eram as mulheres que trabalhavam lá, já que muitas iam para se engraçar com os homens. Resumindo, mulheres da vida, que iam chegando e acabavam morando nos barracões improvisados. Ali formou muito casal, mas também muitas famílias foram destruídas. Eu mesmo nunca cheguei a me engraçar com nenhuma delas. Tinha respeito e amor pela minha mulher e fiz mais do que bem, já que aquela criatura era uma mulher. Tudo começou quando um homem de nome Severino falou que viu um lobisomem que estaria correndo e fungando onde a gente estava. Logo outros homens passaram a ver a mesma criatura, mas eu não tinha visto, até a noite em que um parceiro meu furou o braço do lobisomem. Não era quaresma, não era lua cheia, muito menos pagão ali entre nós. Ao menos era isso que eu pensava. E o pessoal continuava vendo tal bicho, mas ninguém estava levando a sério aquelas coisas. Até acontecer o que meu amigo e eu presenciamos. Numa certa noite, me levantei para ir ao banheiro. E ao sair, notei algo de quatro perto de um dos barracões. Parecia um cachorro e estava de costas para mim. Chamei o meu amigo que estava perto e até brinquei dizendo que o lobisomem estava ali. Quando saímos para fora, aquela coisa já estava a poucos metros da gente e se aproximando bem rápido. Num golpe de sorte, meu amigo tirou sua faca e mirou na direção daquela criatura, que vinha rápido e acabou sendo acertado pela faca. Com o corte feito, o bicho deu um grito alto e animalesco e correu para a mata indo embora. Logo todo mundo se acordou e fomos tentar procurar pela criatura,
mas essa já se encontrava longe dali. Fomos dormir e descobrimos algo estranho pela manhã. Assim que amanheceu, as mulheres deram falta de Teresa, uma mulher que estava lá há bastante tempo. Era calada e não se envolvia com ninguém, mas fazia uma comida divinamente bem. E a gente, que não era besta nem nada, procurou nos braços de todo mundo se tinha marca de corte. E dentre os homens e mulheres que estavam ali, ninguém estava cortado. A única que sumiu foi Teresa e nunca mais foi vista. Nem a Teresa e nem o lobisomem. E aí descobrimos quem virava bicho. Não era um dos homens, e sim uma mulher. A fera seria Teresa. Então, senhores, chegamos ao final de mais um relato. Espero que vocês tenham gostado e tenham ficado até o final. E meu muito obrigado a todos mais uma vez. Quem não é inscrito, se inscreva. Não deixem de apertar o sininho para receber todas as notificações. Deixem o like, comentem e compartilhem. Um abraço e até a próxima.